Muito bem, são 8 horas e 31 minutos. André Santiago está por aqui já, hoje está de entrevista, mas antes de falar está de entrevista, André, Edson e Alessandra Vieira foram até a sede do PL durante o Carnaval e eles querem o PL, né? Que a Alessandra Vieira disputa a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe pelo PL. Seria de olho no eleitorado bolsonarista, né? Que o Bolsonaro só ganha em Pernambuco em numa única cidade nas duas eleições. Foi em Santa Cruz? Bom dia, André. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia para quem está acompanhando Manhã Cidade. Para você ver os desdobramentos da política, né? A política gira e Edson, que é do União Brasil, né? Junto com a Alessandra Vieira, a possibilidade de ingressar nesse partido, o PL. É o partido do ex-presidente Bolsonaro. Como você bem disse, a cidade mais bolsonarista de Pernambuco, onde o ex-presidente ganhou aqui no estado. E lá a mobilização é grande. Você sempre traz aqui no Manhã Cidade e também no blog Política de A a Z, Mário Flávio, a política já está muito antecipada com relação às demais cidades de Pernambuco. Sempre um fato novo. E toda semana praticamente tem um fato novo que muda o cenário, muda o panorama da política. E agora, essa possibilidade de Alessandra ingressar no PL, ter o apoio do PL, inclusive a gente recebeu aqui no Cidade Entrevista o Adilson, né? Adilson Bolsonaro, que ele deixou em aberto essa possibilidade, né, dessas alianças, as alianças visando enfrentar o prefeito, né, Fábio Aragão, a possibilidade a união das oposições, né, em Santa Cruz do Capibaribe. A gente também trouxe a informação do presidente do PP, né, os da Fonte, né, que de certa forma estão, entre aspas, retaliando o prefeito Fábio Aragão, que era do PP também. Enfim, a política lá em Santa Cruz do Capibaribe, como você disse, a pessoa não morre de tédio, né? Ali não para um minuto não, né? Ô André, mas eu vi que na foto o Abimael está, mas o Robson não estava presente. Mas estava Abimael e Anderson Ferreira também, que foi vice dele, né? A Isabel Kiza e o ex-ministro Gilson Machado Neto. Então, praticamente toda a cúpula importante do PL estava lá. Acho que vão apoiar mesmo a Alessandra Vieira, viu? É bem provável, inclusive, relembrando a conversa, a entrevista que a gente teve aqui com a Adilson, né, Bolsonaro, ele informou que o Robson, depois da eleição, né, que ele concorreu e ficou como suplente do PL, ele desmobilizou a tropa, né? Deu uma mergulhada. Deu uma mergulhada. E aí, por conta dessa mergulhada, os militantes, os demais integrantes do grupo ficaram, de certa forma, soltos, né? Soltos e, enfim, continua mergulhado. O Robson, né? O Robson Ferreira, e essa possibilidade de ingressar, a Alessandra Vieira ingressar no Partido Liberal, no PL, é bem grande, né? A probabilidade é alta. Inclusive, a produção do Cidade Entrevista já entrou em contato com a assessoria de imprensa da ex-deputada estadual para que a gente possa ouvi-la também. Ela vem aqui quando? Na bancada. Estamos aguardando aí a agenda de Alessandra. Não é possível que ela tenha problema de agenda, né? Porque nem mandato ela tem mais. Pois é, exatamente. Mas se não quer vir é outra coisa, né? Para evitar alguma coisa ou outra. Falatórios, né? Mas vamos dar uma pressionadazinha para ela vir, né? Que é interessante. Sem dúvida. Ô André, agora a pergunta que não quer calar. Né? Bolsonaro consegue transferir os votos em Santa Cruz? Mário, a gente que acompanha a política observa que até os melhores cabos eleitorais a gente observou na última eleição. Por exemplo, quem era o candidato de Lula em Pernambuco? Danilo, né? Uhum. Ele apoiou também, de certa forma, a candidata Marília Reis. Não houve transferência de votos. Mesmo sendo o político que tem a maior popularidade, né, que tem a popularidade estratosférica, não consegue transferir 100% dos votos.
a gente não sabe também, porque é um fenômeno novo, essa questão do bolsonarismo, se há uma transferência, digamos, não na casa dos 100%, mas 60%, enfim. O fato é que ninguém consegue transferir 100% dos votos. A gente está acompanhando, inclusive você deu aqui no programa Manhã Cidade e também no blog, essa mobilização de Bolsonaro, né, no dia 25, inclusive o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, falou que vai marcar presença na mobilização do ex-presidente. Informações aí não confirmadas da possibilidade de participação do presidente da Argentina, né? Enfim. Será que ele vem? As informações nos bastidores e assim, no não Carnaval oficiais. De Olinda, né? Pelo menos ele estava, viu? Ele estava marcando presença, né? Tem um boneco lá dele, de Milei. Tem gente que não gostou não, viu? Porque tem gente que fala em democracia, mas na verdade tem que ser a democracia dele ou dela. Só com aquelas figuras, né? Se tiver qualquer coisa que destoe, aí não é democrático. Pois é. E, enfim, a gente está aguardando, depois do Carnaval, essas notícias, essas informações, esse cenário político. Eu acredito que toda semana ou praticamente todo dia teremos novidades, né? A gente tem que olhar aqui para Caruaru, mas olhar também para a seara estadual, porque a gente conversou aqui com boa parte dos presidentes dos partidos aqui de Caruaru e a grande maioria, ou quase todos, informaram que a decisão vem de cima, né? A maioria das decisões da esfera estadual e algumas até mesmo da esfera nacional. Então, a gente continua aguardando o movimento da governadora Raquel Lira, né? O possível partido do prefeito Rodrigo Pinheiro e dos demais atores políticos aqui de Caruaru e também da região, né? Santa Cruz do Capibaribe, como você disse, é em uma cidade importante, né? E a gente está de olho também em Santa Cruz, Mário. Falando só para a gente mudar de assunto aqui rapidinho, porque já para não estourar muito esse horário, né? A governadora ela concede uma entrevista ao jornal O Globo e ela mais uma vez defende que o PSDB não fique na oposição ao governo Lula. Marconi Perillo, assim que assumiu, né, o presidente nacional do PSDB, já disse, né, que o partido ficaria na oposição, mas Raquel entende que não deve ficar. E isso atiçou as redes sociais, né, porque aqueles bolsonaristas que votaram nela, né, seguem se irritando, né, com essa tentativa de proximidade, e Raquel vai tentando aí de uma maneira agradar o eleitorado de esquerda, né, com essas declarações aí de amor, digamos assim, político ao PT. É uma situação complicada, mas Raquel deve ter pesquisa e ela deve saber que é uma estratégia correta que ela vem tomando. Exatamente, porque a gente sabe que eles trabalham com os números, né? Com os números de pesquisas, e quem está no poder na esfera nacional, no governo federal, é de fato o presidente Lula. Você tem que estar, para conseguir fazer entregas, estar de certa forma aliado ou aliada, no caso dela, com o governo federal, porque senão vai ficar só naquele arroz com feijão, né? E, por exemplo, muitas das obras e das ações que ela pretende entregar nos próximos meses e durante o mandato dela serão através de recursos de empréstimos, né, que ela já fez. Inclusive, tem alguns que têm a anuência do próprio governo federal através da Caixa. Já disse, olha, independente da posição da governadora lá, o recurso vai. Esse ano vai ser essencial para esses bilhões e bilhões que foram anunciados, eles saírem do papel e deixarem de ser ordem de serviço. Vamos aguardar. Ô André, ontem, a gente encerrar aqui na Times Square, né, que é a avenida mais famosa do mundo, saiu um anúncio do São João de Caruaru. Isso foi amplamente divulgado e a galera já está na expectativa aí, né, para que comece a contagem regressiva para o São João. Lembrando que o São João também esse ano vai ser um palco político, né, porque todo mundo, de qualquer maneira, ano eleitoral, acaba querendo ir para Caruaru, e como a eleição ela é municipal, muito vai se especular, por exemplo, os locais que a governadora vai estar, no São João, o palanque do Rodrigo Pinheiro, né, o camarote da prefeitura deve ser
bastante cobiçada esse ano pelos candidatos e por aí vai. Exatamente, diferente de 2020, né, quando a gente ainda estava na pandemia e a mobilidade tivemos dificuldade com relação à mobilidade, o afastamento, enfim, alguns políticos preferiram ficar apenas no online. Esse ano de 2024, agora sem as restrições da pandemia, o camarote, como você disse, e o São João de Caruaru, que é o maior e melhor São João do mundo, deve atrair a atenção da classe política para usá-lo como trampolim, né? Inclusive o próprio prefeito, né? Entregando o São João 2024, os aliados, né, que estarão ao lado do prefeito Rodrigo, os adversários que estarão no meio do povo, né, e também querendo acompanhar uma falha ou outra, né, para possivelmente fazer aquelas críticas, como é de costume, como é da democracia, mas, de fato, o São João 2024 promete. A próxima festa, depois do Carnaval, a maior, né? A gente ainda tem a Semana Santa, né? Outra expectativa grande é se o Armandinho vai estar na grade do São João, né? Porque Armandinho virou um dos críticos mais ferrenhos aí do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, né? E teve uma situação que acabou gerando um pouco de polêmica. O ano passado foi que ele disse que o São João da Bahia era maior do que o de Pernambuco do ponto de vista de quantidade de dias e de cidades que fazem o São João. Ele mostrou lá que são muito mais, e aí foi aquela polêmica. Disse que o São João da Bahia é maior do que o de Caruaru, aí ele disse, não tem nada a ver com Caruaru, estou falando do Estado, comparando o Estado com o Estado. Mas isso. Enfim, vai ser uma situação interessante. Não, exatamente, essa polêmica já ocorreu. Imagine se ele não estiver na grade do São João 2024. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Mas, sei não, viu? Eu lembro que o Davi Firma ele era muito ligado ao Tony Gel, né, aqui, e os 8 anos de José Queiroz na prefeitura, meu amigo, ele não pisou no pátio, estava estourado naquela época, viu? Olha, André, 11 horas sem estado de entrevista. Exatamente. A gente vai conversar com o presidente da Associação dos Sulanqueiros de Caruaru, Pedro Moura. A gente convidou também o Lenilson Torres, porém ele está com uma visita, vai precisar levar no aeroporto e não vai poder comparecer, mas a gente vai conversar com o Pedro Moura, os números da feira de Caruaru, né, a Feira da Sulanca em 2023 e a expectativa para esse ano de 2024, que, como a gente costuma ouvir, o movimento, enfim, o ano começa após o Carnaval, Mário. Muito bem. Obrigado, André. Até mais tarde. Forte abraço. Até 11 horas no Momento Cidade Entrevista aqui na Rádio Cidade 99.7. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.